Olá, olá! Quanto tempo? Tem um tempinho que eu não posto nenhum vídeo aqui. Eu vou tentar gravar esse vídeo com o meu gatinho aqui, que está toda hora passando aqui. Então, se ele passar aqui, não repara não, porque é assim mesmo. Esse é o meu Felipe. Algumas pessoas já conhecem ele, né? Das minhas postagens, que é o meu grudinho. Hoje eu vou falar algo para vocês bastante impactante, coisa que talvez vocês não saibam. Mas vocês sabiam que existem crenças limitantes instaladas no nossa memória? É. O que é crença limitante? É um acreditar que nos limita. É, gente. É muito louco isso, mas na nossa infância nós vemos, ouvimos, sentimos coisas que criam crenças limitantes. Imagine aí você como criança, quando criança, que frases você ouviu que você acha que te impacta? Por exemplo, suponhamos que a sua mãe criou você sozinha, sem um cônjuge. E a vida era muito difícil, faltavam as coisas básicas, né? As necessidades básicas. Aí ela fala assim: ai, vida de mulher é muito difícil, ser mulher é muito difícil, tal do homem não presta. A criança, ou seja, você, instalou uma crença que ser mulher é difícil. Isso é tão sério, parece uma coisa boba, né? Mas isso é tão sério porque a criança, quando ouve essas frases, ela não tem filtro, ela é inocente, então ela acredita em tudo. Então ela realmente, se for uma menina, por exemplo, ela acredita que ser mulher é difícil. E isso cria uma crença limitante que atrapalha ela a vida toda. Não dá para entrar aqui em todas as fases que atrapalha. Mas só para vocês terem ideia do impacto que isso tem, às vezes ela cresce achando que ser mulher é difícil mesmo. Menstruar é difícil, ter seios é difícil, ter filho é difícil. Ela, às vezes, isso impacta de tal forma ao ponto dela não querer ser mulher. E não estamos aqui falando de preconceito, não, tá, gente? Estamos falando de fisiologia e o impacto que as crenças limitantes impactam na vida de uma pessoa, tá? Aqui eu estou numa posição neutra. Infelizmente, a gente ouve essas coisas na infância e não sabe o impacto que isso tem. Ou então ela fala assim: ah, menino, o menino pede alguma coisa, e ela fala assim: ó, dinheiro não dá em árvore, não. Você acha que é fácil ganhar dinheiro? Dinheiro não é fácil ganhar, tem que ralar muito. A criança já pensa: poxa, ter dinheiro é difícil. Aí ela já instala uma crença que para conquistar dinheiro exige muito esforço, exige muito sacrifício. E isso vai impactar na vida financeira dela lá na frente. Às vezes, os pais, né, por falta de conhecimento, também não tiveram alguma estrutura emocional, eles acabam criando frases tipo essa. Aí, na vida adulta, a pessoa acha que para ter dinheiro é muito difícil, o fato de ser mulher é difícil, são crenças limitantes. Né? Então, quando a gente para pensar na dinâmica de um adulto, quando vem para o consultório e vem ser atendido por nós da área do desenvolvimento humano, a gente faz uma investigação para ver quais as crenças limitantes que a pessoa tem. Ou então ela escuta na infância, por exemplo: ai, menina, não sei por que eu fui ter filho, filho só dá trabalho. Ó, instalou uma crença de que ter filho é trabalho, que ter filho é algo ruim, entende? Mas a história dos seus pais não é a sua história. Eles tiveram uma história e você pode construir outra, diferente, né? Então, quando se fala de crenças limitantes, é importante a gente averiguar quais as nossas crenças que nos limitam com respeito a relacionamento, às amizades, dinheiro, né? Tem pessoas que têm crenças limitantes com respeito à sua aparência. Ou, ah, menino feio, desengonçado. Instalou uma crença que limita aquela criança na vida adulta de aparecer numa rede social, tirar foto.
É muito sério. Então, às vezes a pessoa entra num looping, né, de não ganhar dinheiro, não gerar dinheiro, não gerar recurso, de relacionamentos não darem certo, por causa de crenças limitantes que foram instalados na memória daquela criança. E eu sei muito bem o que é isso, viu, gente? Eu fui criada num ambiente que ser mulher é difícil, que homem não presta. E eu não entendia, meus relacionamentos não, nenhum dava certo. Mas, no fundo, eu tinha uma crença limitante que eu fazia inconscientemente auto-sabotar todos os meus relacionamentos. Fazia não dar certo mesmo. Porque relacionamento perfeito não tem. Nem com amizade, nem romântico, né? Todos nós somos imperfeitos. Temos nossas falhas e nossas qualidades. Então, é importante a cada pessoa individualmente descobrir, né, quais são as minhas crenças que me limitam a ir para a vida. Às vezes, a mulher, até ela quer, conscientemente ela quer ter um filho, mas ela não consegue engravidar, ela não consegue ter filho. Por quê? Porque tem uma crença limitante instalada no seu inconsciente. Ela não consegue engravidar. Estamos falando de milagre? Não. Estamos falando de comandos mentais inconscientes. O tempo todo estamos mandando mensagem, nos comportamos de modo a sem ter essa noção do que acontece com a gente, na nossa mente. O tempo todo. Você já viu quando você faz uma coisa ou toma uma decisão, você fala assim, por que que eu fiz isso? Por quê? Porque você fez baseada no seu inconsciente. Se eu errei, eu achando que estava fazendo certo. Cansei de fazer isso, gente. Aí quando a gente vai entendendo como que acontece, como que é a nossa mente, como que a gente buga com tanta facilidade, fica mais fácil da gente ir para a vida, tá bom? Então, é importante cada um entender o que acontece consigo para que possa mudar o comportamento, porque às vezes a gente está vivendo no comportamento da crença limitante da criança e não da realidade de um adulto. E essa é uma terapia, né? Que a gente vai entendendo qual que é a minha dinâmica, o que eu preciso mudar, qual postura eu estou, e assim por diante. Tá bom? Precisando de mim, estou aqui. Beijo!